Olá, então, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional em programação de jogos digitais. Eu sou Sidney, nossa unidade curricular, banco de dados. E vamos dar continuidade, então, na nossa unidade aqui, inserindo dados, continuação aí, dentro de MySQL. Na aula anterior, aí, a gente estava falando sobre inserir dados e conversando um pouquinho sobre inserção, delete e adicionando informações dentro do banco de dados. Beleza? Nessa aula vamos dar continuidade, então, em fundamentos de inserção de dados de banco de dados dentro do MySQL, correto? Vamos lá, então. Não vamos demorar muito, porque essa aula é bem rapidinha, é bem curta. Então, vou pedir a ajuda de vocês aí, para a gente dar continuidade. Tem uma atividade pendente lá, a gente vai fazer juntos, tá? E a gente vai verificar certinho aí como que vai ficar agora, porque eu acho que só um que me entregou. Não lembro que ponto a gente parou da aula anterior, que aquela atividade ficou em aberto. Tá? Então, na verdade, eu nem cheguei na atividade, eu acho que alguém fez ela antes de eu concluir aqui, não tem problema, tá? Foi exatamente isso que aconteceu, eu lembrei aqui agora. Então, a atividade, a Heloísa me entregou já, mas ela se adiantou um pouco, porque eu nem tinha chegado na atividade ainda. Não tem problema, quando eu libero a atividade assim, não tem problema fazer antes. Tá? Mas ela vai estar em aberto agora para a gente fazer, tá? É da aula passada que a gente não deu início, mas como ela estava aberta, vocês poderiam ter feito. Então vamos lá, inserindo dados à vida dentro do jogo, né? Vamos lá? Pense em um jogo de mundo aberto, você cria seu personagem, define as habilidades, escolhe itens e salva seu progresso, correto? Tudo isso só existe porque o jogo insere dados em um banco. Sem o banco de dados, nós não teríamos como esse jogo funcionar, salvar as nossas fases, guardar os nossos recursos. Né? Cada escolha sua vira informações registradas em uma tabela invisível lá dentro do banco de dados. Você não enxerga, você não sabe nem que existe, mas existe. E quando você precisa consultar, o jogo faz essa consulta o tempo todo. Tá? Isso de forma automática acontece o tempo todo quando estamos jogando. Beleza, turma? Então, inserir dados, a vida dentro do jogo, né? Então, existe uma vida dentro do jogo, você está ali vendo a interface bonitinha ali na tua frente, está jogando, mas por dentro dela existe um sistema, né? Um sistema vivo ali, que coleta, que guarda informações. Né? Inserir dados não é só colocar informações, é dar vida e utilidade ao sistema. Seja um RPG, seja um jogo de corrida, futebol, combate, qualquer outro jogo, ou até um aplicativo que você usa no teu dia a dia. Então isso faz parte aí, dar vida a um sistema de informação. No banco de dados, cada dado inserido pode ser armazenado. O que significa isso? Que ele fica salvo ali para ser consultado ou ser usado depois a qualquer momento. Consultado, então ele pode ser um tipo de dado consultado, o sistema busca para mostrar essas informações. As empresas usam muito isso para tomada de decisões, né? E verificar esses dados em tempo real o tempo todo. Utilizado, então ele pode ser usado, esses dados aí, para utilizar para cálculos, né? Estatísticas, evoluir, desbloquear fases, dar recompensas, no caso do jogo, e outras coisas mais. Beleza? Então imagine você dentro de um jogo que o herói derrota o chefe final, por exemplo, só que seu banco de dados não insere, né, a vitória, ou na próxima vez que você abrisse o jogo, você teria que lutar com o chefe de novo. Se o banco de dados registrar a vitória, ele desbloqueia a próxima fase, ou seja, sem inserção de dados o jogo nunca evolui, né? Antes de ontem eu estava jogando também, sem trocar de usuário, acabou perdendo lá uma fase que eu já tinha jogado, tive que jogar de novo. Não foi culpa do banco de dados, foi um bug que tem lá do jogo mesmo, que trocando de usuário ali, ele não salvou, ou eu que me confundi ali. Mas aconteceu isso. Eu perdi ali a fase que eu estava jogando. É muito chato isso, porque você tem que jogar tudo de novo. Às vezes é fácil, às vezes é difícil. Às vezes você consegue passar muito apertado ali, né? E às vezes você consegue passar muito fácil. Mas, independente disso, você quer que teus dados sejam salvos, que você evolua no jogo sem precisar se preocupar com isso. E aqui é a atividade que eu tinha proposto, que a Heloísa já fez.
e o resto da turma não fez. Então faço, entro lá, a atividade está lá no Class, é disponível para vocês. Eu acredito que 10 minutinhos aí para vocês resolver essa atividade é o suficiente, tá? Dê um exemplo de jogo que você conhece, onde inserir dados é essencial. Pode ser salva progresso, criar personagens, ranking, inventários de itens e outras coisas que pode fazer dentro do progresso do jogo. Escreva também como seria jogar esse game, né, sem o banco de dados, sem poder guardar e registrar nada, nenhuma informação, nenhum dado. E pesquise um exemplo real de jogo que já apresentou o bug de save, quando os dados não eram salvos corretamente. Eu tive essa experiência aí esse final de semana, no jogo do Lego, que eu estou jogando dos heróis de Lego, e não salvou. Não salvou, eu tive que fazer tudo de novo. Mas você pesquise ou demonstre um exemplo real aí, que apresentou o bug de save aí, que você teve esse problema, essa dificuldade aí. Então a atividade é essa, turma. 15 minutinhos aqui, eu vou contar no meu relógio agora. Bora lá então fazer essa atividade aí. E aí, turma, voltando então, 10 minutinhos ali, que é o prazo que eu falei para vocês, tá? Eu vi ali que o Adriano entregou, que a Luiz entregou, que o Ismael entregou. Tá bom? Daqui a pouco eu já vou avaliar vocês ali, tá? E passar a nota para vocês, tá bom? Tranquilo. A gente vai fazendo isso durante o processo aqui ou até o final da tarde. Então só 3 me entregaram, tá? 10 minutos, só 3 me entregaram. A Heloíse e a Heloísa agora também. Deixa eu voltar lá então a nossa aula. Coloquei uns links ali para vocês ali. Esses são jogos, sites que tem jogos para a gente treinar programação, tá? Eu vou mostrar para vocês, ele é bem interessante, se vocês quiserem, né? Se vocês quiserem, é bem interessante aí. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Eu vou compartilhar com vocês aí, que é interessante aí esses sites aí. Primeiro site, Code, tá? Você pode ir lá fazer se inscrever, né? Colocar teu login ali e tal. Ele é igual o Duolingo, né? O Duolingo de Python, né? Na verdade, ele tem várias linguagens dentro dele, tá? Eu escolhi Python aqui para jogar. Só para testar, tá? Não sou jogador dele, mas eu quis trazer para vocês e comecei a jogar aqui para ver como que era, se estava apto e aprovado para indicar para vocês, tá? Então aqui tem jornada, desafio diários, metas, tal. Isso aqui é gratuito, tá? Totalmente gratuito. Tem aqui para você se tornar pro, mas ele é gratuito e entrega certificados aí depois no final aqui, tá? Então ele tem certificados aqui. O que é legal isso aqui? Você aprender linguagem de programação Python jogando, né? Por exemplo, vou revisar aqui uma atividade aqui. Então ele escreve aqui o que você tem que fazer, escrever na tela Olá Python, né? Então esse aqui está escrito já porque eu já escrevi. Então você vem aqui, escreve o código, executa o código. Aparece que está ok, continuar. Vai aparecer para você para as próximas fases, né? Você vai para as próximas fases aí, tá? Desafio de maestria, né? São os códigos a mais que ele abre aqui. Digite um número e altere a linha de baixo, né? Então você vai, vamos aqui digitar 5, executar o código. Apareceu aqui, ó, número 5, né? Beleza? Que mais? Executar código, já foi executado. Deu um erro aqui na página, aqui, não sei qual que foi. Os booleanos, aí tem vários testes aqui dentro, ele vai ensinando você a programar aqui, tá? Ó. Depois você muda a abinha lá de português para inglês, que ele fica em inglês, né? Mas você pode converter aqui, traduzir ele no Google, ele traduz. Questão de variáveis aqui, ele vai te ensinar, vai dar passo a passo e vai pedir para você executar os códigos. E assim você aprende de maneira de jogo, se divertindo aí a programar. O outro é o Codex aqui, tá? Da mesma maneira também, ele tem várias linguagens dentro dele. Aqui eu estou em HTML,
aprender HTML, mas tem várias aqui dentro. E também, o mesmo princípio aqui. Isso aqui também ele é pago, né? Só que ele tem aí gratuito para você usar bastante aqui dentro dele, tá bom? Tem os exercícios aqui, eu já criei bastante coisa aqui dentro já, ó. Ele pede para você executando códigos aqui, né? Esse código aqui ele pediu para fazer o que ele pediu para fazer aqui? Deixa eu ver as instruções aqui, converter aqui em português para vocês verem. Então ele dá a aula ali, ele pede para você fazer, ó, criar um programa que calcule seu próprio IMC, né? Então ele fez isso aqui, ele fez não, né? Ele pediu para mim criar. Aí você vem aqui, testa, executa o que ele te pediu, né? Esse aqui eu fiz, ele pede para você fazer. Daí você vai vendo o teu código funcionar aqui dentro, né? Tá bom? Então seria isso que eu queria mostrar para vocês. Vamos continuar nossa aula lá. Salve aí se tiver área de interesse de vocês aí. Ali tem vários cursos ali dentro, várias linguagens de programação ali dentro, tá? Eu coloquei Python e JavaScript, mas existem várias linguagens de programação ali. Até linguagem de programação em português, que foi criada aqui no Brasil, tá? Vamos lá então, dar continuidade aqui. Nossa aula daqui 5 minutos termina. Comando insert no mundo dos games, né? O comando insert dentro do mundo dos games, no SQL, funciona como quando a gente quer salvar um novo personagem, um item de conquista, por exemplo. Criar um avatar no nosso jogo de RPG, ou detalhes como nome, pontos de habilidades. Tudo isso é inserido dentro de uma tabela criada no banco de dados, que normalmente quem é jogador, quem é usuário não vê. Está escondido isso, né? Esses dados aí. Então, o comando insert, a gente está aprendendo sobre isso. É bem usado, muito usado dentro do SQL. Quando você pega uma arma rara, desbloqueia uma fase ou o sistema faz um insert, é automático isso, ele está programado para fazer isso, através da linguagem de programação, de códigos ali, para registrar essas conquistas dentro, insert, né? Ele dá um insert dentro do banco de dados ali, insere essas informações dentro do banco de dados. Se isso, cada vez que você entrasse no jogo, teria que acontecer do zero, como se nunca tivesse existido esse progresso, né? Como que seria esse processo para você? Né? Seria basicamente impossível a gente ter uma sequência num jogo ou ter um jogo dinâmico ali que fosse agradável para nós como jogadores. Então, isso acontece o tempo todo automático, você não está vendo, está programado para fazer isso. Inserções dentro do banco de dados ali a cada momento, da cada fase do jogo. Por isso o insert não é só técnica, ele é o que dá memória ao seu game, né? Então isso é muito importante dentro do game. Como a gente viu na aula anterior nossa, de audiovisual, né? Mecânica é o que dá vida ali o nosso roteiro. Aqui o insert, o banco de dados, ele é a memória do nosso game, né? Então é como um corpo funcionando ali, o nosso game, né? Ok? E pergunta para vocês aí me responderem. Se você pudesse usar o insert para adicionar qualquer habilidade especial ao seu personagem favorito, qual seria? Qual seria o seu personagem favorito ali que você ia dar um insert ali e acrescentar algum comando, alguma habilidade aí no seu personagem favorito aí? Qual que é o jogo que você joga? Qual que é o jogo que você gosta? E o que você faria aí nesse insert, tá? Então, uma perguntinha aí só para quebra-gelo, para a gente dar continuidade aí na nossa aula. E o comando insert aí, a gente finalizando aí essa etapa dessa aula, a gente continua amanhã, desse ponto para frente, tá? O comando insert é uma ferramenta poderosa dentro do SQL, permite que a gente adicione, né, dados específicos nessa numa tabela que foi definida já, através lá, antes no processo de construção e estruturação de banco de dados. Sua sintaxe inclui a definição da tabela alvo e a enumeração dos valores serem inseridos em uma coluna dentro de um banco de dados. E isso é a compreensão aí do que é o comando insert dentro do banco de dados, tá? Uma compreensão profunda das suas sintaxes e variações permite um controle mais refinado sobre como e onde os dados serão armazenados, ok? Próxima aula a gente vai se aprofundar um pouco mais, profundidade aí
em questão de banco de dados e nossa sequência de inserts aí dentro do banco de dados. Beleza, turma? Por hoje, a aula fica por aqui, tá? Amanhã a gente tem 2 aulas, daí tem como dar uma continuidade, uma sequência melhor aí. Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão? Se tiverem de acordo, então, da minha parte, seria isso a aula de hoje. Beleza? Só entregue essa atividade aí. Não sei se alguém mais entregou aqui agora. Deixa eu só fechar e abrir aqui o class de vocês. 9 me entregaram. 9 me entregaram de... De quantos nós estamos hoje? 12. Nós estamos em 12. Nós estamos em 11. Estamos em 11, então 2 pessoas só não me entregaram. Mas beleza, tudo certo aqui. Eu vou corrigir, depois eu mando o feedback para vocês aí. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Aquele abraço.